No ano de 2012, a BBC Future publicou uma coluna no seu site oficial chamado Por que Nós Somos Tão Curiosos?, onde o escritor reúne algumas informações associando a nossa intensa curiosidade com uma necessidade primitiva de aprendizado, completamente associada a quanto a nossa espécie é evolutivamente considerada mais juvenil ou infantil que as outras, por conta de nossas características físicas e psicológicas em relação a outros animais. Dito isso, a coluna é bem objetiva em relacionar a curiosidade primitiva da humanidade com a nossa neotenia. O conceito mais resumido da neotenia se baseia na capacidade de manter algumas características presentes nas fases iniciais de uma vida até a sua fase adulta, como por exemplo alguns animais como a salamandra axolote, que durante a vida inteira possui brânquias externas e um corpo com morfologia muito parecida com a de um animal em fase larval. Enquanto nos humanos, a nossa neotenia está principalmente em uma das características que pode ser notada nos próprios bebês, que é a capacidade e a necessidade de aprendizado, sendo esse o principal motivo da nossa espécie ter saído disso para isso. Uma das coisas que me chamaram mais a atenção enquanto li essa coluna em específico foi a astúcia do escritor em comparar o nosso comportamento com relação ao desenvolvimento do conhecimento com as características comportamentais das inteligências artificiais. É óbvio que elas não possuem a mesma capacidade de funcionamento que o nosso cérebro consegue desenvolver naturalmente. Porém, de forma crua, os algoritmos de aprendizado servem como uma boa metáfora para explicar nossa neotenia, porque até mesmo os melhores desses algoritmos necessitam de um pequeno empurrãozinho e ser desafiados a, entre aspas, explorarem um pouco. E parafraseando a própria coluna, sem alguma coisinha para distraí-los do que eles poderiam estar fazendo, esses algoritmos ficariam presos em uma rotina, confiando nas mesmas respostas de novo e de novo. Da mesma forma, a humanidade possui sim a capacidade de ultrapassar os seus limites impostos pela sua própria biologia. Nós não fomos feitos para nadar a grandes distâncias, porém mesmo assim descobrimos forma de cruzar o oceano na expedição de 1520 que mudou o mundo. A gente não tem asas ou qualquer característica biológica que nos permita voar, porém mesmo assim em 1906 a humanidade conseguiu fazer um objeto bem mais pesado que o ar voar pelos seus próprios meios. E eu não preciso nem dizer que em um espaço de 62 anos, o primeiro humano estaria no espaço. Porém, nem sempre essa curiosidade instintiva pode ser considerada algo realmente positivo. Tudo bem que para todo tipo de pioneirismo é necessária uma dose de sacrifícios, porém até onde você iria com isso? A história do atualmente fechado Parque Nacional do Misterioso Poço de Carne poderia ter sido mais um dos exemplos de como a curiosidade humana proporcionou avanços e maravilhas científicas para a humanidade, caso a corrupção e total falta de ética não tivessem gerado um fim de fracassos, decepções e tragédias. Uma pequena contextualização antes da gente ir diretamente para o que importa de verdade. O Parque Nacional do Misterioso Poço de Carne, ou simplesmente MFPNP, que é a forma que eu vou me referir ao parque quando eu estiver passando as informações para vocês, se trata de um projeto de world building, criado por um artista chamado Trevor Roberts, um artista e design de veículos, equipamentos e prédios, uma qualidade que a gente vai testemunhar muito bem no decorrer da série. Ele anunciou o projeto na primeira postagem feita por ele no dia 31 de dezembro de 2019, onde nos é apresentado o folheto que a gente vai falar daqui a pouquinho. A vasta maioria das informações que eu vou abordar nesses vídeos vem diretamente do que está presente no site oficial do parque e no canal do YouTube. Porém, fiquem à vontade para pontuarem alguma informação ou elemento importante que eu acabei não citando. Lembrando que eu só considero oficial as descrições e elementos presentes nos acessos oficiais que eu citei anteriormente. Então, qualquer produção feita por fãs vai ter que passar por um pente bem fino e vai ter que bater com o que é dito oficialmente. Outra coisa que eu quero pontuar é que essa série é uma reunião de informações, então eu vou entrar em cada detalhe sobre cada coisa importante documentada. Não se trata de uma teoria ou explicação de ARG, até porque seria um tanto desrespeitoso chegar aqui e tentar alterar a criação do Trevor e pegar os créditos dele. Dito isso, vamos começar pelo começo. Como eu disse na introdução, a nossa primeira informação sobre o parque estava presente na postagem feita no final de 2019, onde a conta oficial do parque publicou o famoso folheto de turismo, que ficou bem popular no Twitter um tempo depois. Junto da imagem, o Trevor também publicou uma pequena contextualização que, felizmente, serve como um belo resumo do que a gente vai enfrentar daqui para frente. A origem do poço é desconhecida, bem como seu tamanho final e características completas. A empresa que o descobriu, a Anodyne Deep Earth Mining Incorporated, recebeu um contrato do Sistema Nacional de Parques para operar uma experiência turística lá com a supervisão do governo dos Estados Unidos. Embora a maioria das autoridades e especialistas tenham determinado que o fosso é razoavelmente seguro, fenômenos novos e incomuns dentro e ao redor dele continuam a ser registrados.
Caso não tenha ficado claro pelas ilustrações que eu postei na aba comunidade e no próprio nome do parque, o poço em questão não é só um buraco estranho no chão. E calma que a gente vai entender mais detalhes sobre ele no próprio folheto de turismo que a gente vai ver agora. O misterioso Poço de Carne é o nome dado ao bizarro recurso natural geobiológico descoberto na região da Bacia Permiana do oeste do Texas por volta dos anos 70. O poço é caracterizado por um enorme organismo subterrâneo com origem e tamanho determinado, embutido nas profundezas da Terra e exibindo uma vasta gama de fenômenos altamente incomuns e muitas vezes perturbadores dentro da sua extensa anatomia interna. Seguindo a descobertas iniciais e missões de exploração para pesquisas, o orifício da superfície do poço foi aumentado e seções internas foram reforçadas e desenvolvidas pela corporação Anodyne, que abriu o poço como atração turística em 1976. Por volta dos anos 80, a área foi absorvida pelo Sistema de Parques Nacionais, que operou e manteve o MFPNP até o seu repentino fechamento em 2007. Esse incidente de 2007 até então é um dos pontos mais bem documentados sobre o parque, no entanto a gente não vai falar dele por enquanto, então calma aí. Seu encontro com o MFPNP começa com a Bacia Permiana Desértica do Oeste. Além dos arredores familiares de arbustos e amplas planícies, há uma porta de entrada para outro mundo. Além da luz do sol, além do solo, além do conforto do mundo da superfície, descansa a sublime maravilha e horror do misterioso Poço de Carne. Ele é um incomparável reino de formações anatômicas gigantes e extraordinárias viagens introspectivas para as profundezas da alma desses que se aventuram em seu interior. Os primeiros perfuradores de óleo que entraram no poço não faziam a menor ideia do que esperar quando eles escorregaram, rastejaram e foram engolidos para dentro da escuridão. Hoje em dia, muitas maravilhas sobre o misterioso Poço de Carne são bem conhecidos. Ainda assim, a experiência de explorar suas profundezas é muito empolgante. Por razões óbvias, o misterioso Poço de Carne não é igual aos outros parques presentes no sistema de parques nacionais. Ele é um organismo ancestral vasto e incompreensível, cuja origem e propósito são desconhecidos para a ciência moderna. Algo que inspira um medo primitivo e instintivo no interior dos corações de todos os homens que o observam. Apesar da infraestrutura de segurança instalada no interior do poço ser uma maravilha da aptidão humana e engenharia, uma atitude de extrema cautela, vigilância e respeito é esperada por todos os visitantes do parque. Para ter certeza que o seu passeio pelo poço misterioso seja confortável, prazeroso e seguro, por favor siga essas importantes regras e recomendações. Use botas de bico fechado e antiderrapantes para caminhar nas trilhas naturais de carne que podem ser íngremes e escorregadias. Use os corrimãos quando for disponível. Beba bastante água, o poço é conhecido por sugar a umidade de humanos. Mulheres grávidas não são aconselhadas a explorar o poço misterioso, já que fumar é permitido no interior das trilhas. Fique na marcação das trilhas. Além delas, há quedas escorregadias onde você pode cair e se machucar, além de poder se perder e ser digerido por órgãos desprotegidos. Encontros com macrobactérias e copepódes abissais são letais para visitantes que ficarem por fora das trilhas marcadas. Em uma emergência, diversos telefones com iluminação azul foram instalados através das rotas das trilhas para conectar você com o comando inferior de resposta a emergências do centro de visitantes. Então, com relação aos copepódes que foram citados nesse momento aqui, a fauna do interior do poço vai ser tema para outro vídeo, porque, como eu disse, é muita coisa e muito detalhe e esse vídeo aqui não pode ter 1 hora, então bora seguir em frente. Ocasionalmente, visitantes sortudos do parque podem observar um fenômeno natural tão fascinante quanto o próprio poço em si, tal fenômeno que os cientistas pensam ser uma resposta imune à dilatação contínua. A entrada ao orifício do poço começa a sufocar violentamente e ter espasmos contra os aparelhos de contenção. Essa impressionante apresentação de vigor, que pode durar 20 minutos, geralmente apresenta gemidos carnais tectônicos sobrenaturais, saindo do interior do poço de carne e podem ser ouvidos por milhas de qualquer direção. Você pode observar esse espetáculo empolgante pela parte exterior do anfiteatro próximo ao pavilhão da gôndola. Esses ataques normalmente acontecem seguidos por aprimoramentos extensivos na engenharia do interior do poço. Cheque o centro de visitantes por desenvolvimentos de engenharia agendados. Por conta da ejeção gástrica da entrada do poço, proteção ocular é recomendada quando estiver assistindo ao ataque de espasmos. Escolha entre uma variedade de passeios guiados e não guiados, dependendo do seu tempo, interesse, constituição e habilidade física. Sua primeira parada para qualquer passeio é o centro inferior de visitantes. Aqui os guardas do parque podem responder suas perguntas sobre o poço de carne e é onde você pode alugar equipamento especializado e acessórios. Os guardas do parque também podem providenciar detalhes sobre atividades especiais e dizer para você sobre excursões acompanhadas. O passeio básico através do misterioso Poço de Carne é a Rota das Entranhas Terrestres, um passeio autoguiado de 8 milhas através de enormes e famosos locais, como o Tórax de Thor, Queda do Septo, o Erro de Deus
e a vergonha da ostra. Muito incomum e imensa, a Rota das Entranhas Terrestres é um passeio requisitadíssimo pelos visitantes do parque. Gôndolas montadas na superfície deixam você diretamente no centro inferior de visitantes reforçado. Relativamente nivelado, as trilhas completamente fechadas fazem esse passeio ser ideal para visitantes com dificuldades para caminhar e para aqueles com crianças pequenas. A Rota das Tripas Tontas Valentes é uma trilha autoguiada para visitantes com experiência limitada em mineração e mergulho que tenham boa condição física. Esse passeio de 5 milhas segue a rota dos exploradores originais, entrando na Garganta Arenosa para a base do centro inferior de visitantes. Essa rota desce até 750 pés para dentro do poço, seguindo túneis de carne escorregadios e estreitos através de um largo órgão dorsal chamado de O Tronco. A rota circula de volta para o centro inferior de visitantes, próximo às salas de descanso abertas de nível -4. Destaques pela rota incluem um ninho dissecado de copepódeos, uma carcaça pré-histórica de baleia, o sombrio Quimo Palhaço de circo e a Vila Fondue, um complexo de labirintos de secreções semelhantes à cera, se assemelhando a uma medula óssea com o tamanho de uma casa. O passeio de 2 horas, guiado por guardas, segue através dos órgãos cênicos e não desenvolvidos. Partindo pelo centro inferior de visitantes, o passeio desce para as porções mais profundas mapeadas na anatomia do poço. Apesar de não ser tão difícil quanto a Rota das Tripas Tontas Valentes, esse passeio de 1 milha exige que os visitantes do parque desçam e subam 8 andares de uma passagem em um esôfago peristáltico ativo. Reservas são recomendadas, contate o parque ou visite o site oficial. Uma taxa separada para equipamento de espeleologia endoscópica é cobrada para esse passeio. Esse passeio não é recomendado para aqueles que sofrem de claustrofobia ou possuem medo de serem devorados vivos. Guardas estão disponíveis através das trilhas marcadas para ajudarem você com informação, primeiros socorros e mecanismos de enfrentamento. Todas as salas no interior do poço estarão hermeticamente fechadas, condicionadas e estruturalmente reforçadas. Temperaturas no interior das áreas descobertas são normalmente de 99 Fahrenheit durante o ano, com umidade atingindo 80% durante o total saturação. Apesar de parecer muita coisa, convertendo os 99 Fahrenheit para Celsius, a gente tem um valor de 37 graus, tecnicamente a temperatura normal interna de um ser vivo. E isso é claro não incluindo os seres vivos de corpo quente e frio. O centro de visitantes possui informações sobre a história, biologia e teologia do misterioso Poço de Carne. Publicações, modelos e agendamentos de atividades e exibições estão disponíveis. Guardas podem ajudar você a planejar sua visita. Uma casota, uma estação de primeiros socorros e uma capela não confessional estão disponíveis no prédio principal dos visitantes. Nesse filme educacional e imersivo de 45 minutos, crianças e visitantes com medo irão rir das trapalhadas animadas do espeólogo engaiolado, enquanto aprendem sobre o misterioso Poço de Carne e enfrentam seus medos de serem devorados vivos e ficarem perdidos no escuro. Shows acontecem a cada hora no interior do teatro IMAX de 200 lugares. Localizado no térreo do centro de visitantes ao lado das máquinas de venda, estão os banhos amnióticos. Secreções amnióticas são bombeadas nas profundezas do poço para os visitantes que são incapazes de descerem no poço. Essas fontes são conhecidas por terem uma vasta gama de efeitos positivos na psicologia e fisiologia humana, e são aproveitados tanto medicinalmente quanto recreativamente. Os banhos das fontes termais são diluídos para uma potência de 1 a 20 com água filtrada. Para maiores concentrações dentro dos banhos para adultos, os convidados do parque são encorajados a visitar os domos de pressão localizados a leste do complexo do centro inferior de visitantes dentro do Poço de Carne. Pesquisas arqueológicas do solo acima do poço descobriram os restos de uma área de rituais antigos que acredita-se ter sido usada por culturas indígenas para talvez se comunicarem com o Poço de Carne. Infelizmente, muitas dessas ruínas foram destruídas pelas atividades de construção quando o parque foi descoberto, além de que pouco que restou do local não oferecem pistas relativas ao poço ou atividades que ocorreram lá. Hoje em dia, as terras de ritual possuem uma área de piqueniques com mesas, churrasqueiras, água potável e salas de descanso. Felizmente, apesar dessa descrição vaga sobre o histórico religioso do poço, procurando no site existe uma descriçãozinha bem interessante sobre essa parte da história. A extensão do nosso conhecimento sobre a relação das culturas pré-colombianas com o poço é fortemente baseada nos poucos registros, publicamente disponíveis, das ruínas adjacentes ao orifício de entrada. Pelo que sabemos, houve definitivamente uma consciência avançada do superorganismo entre as culturas locais e/ou antigas. Não se sabe como essa consciência se manifestou. Alguns estudos especulam que a cova pode ter sido um foco de adoração
possivelmente envolvendo ofertas de sacrifícios. Nenhuma evidência de culturas antigas descendo ao fosso foi encontrada, mas isso não exclui definitivamente as expedições pré-colombianas. A controvertida descoberta das primeiras armaduras coloniais espanholas dentro da Garganta Arenosa parece dissipar a noção comum de que uma tecnologia complexa é necessária para descer pelo menos até aquele ponto do fosso. Um folheto também indica algumas possibilidades para que os visitantes possam se alimentar e descansar. Só que eu não vou perder muito tempo com isso porque não é nada que seja extremamente interessante. É citado aqui algumas informações com uma parceria com um hotel chamado Marriott e que próximo à loja de conveniências há a praça de alimentação com o Hard Rock Café e a Chili Tool. Em uma das publicações de perguntas e respostas presente no site, que também serviram como fonte oficial para esse vídeo, uma pessoa faz uma pergunta bastante pertinente, que é se em alguma dessas lanchonetes existe algum prato em que é servido pedaços do poço para refeição. Sabe como é, né? Um poço de carne e tecnicamente um buraco infinito de churrasco. Porém, de acordo com o site, nenhum restaurante do MFPNP serve esse tipo de item por dois motivos. A carne do poço, assim como a de todas as espécies do parque, possui uma textura notavelmente rígida e oleosa. Mesmo quando cozida com uma boa quantidade de tempero, é possível sentir um sabor mineral que a torna não tão boa para os negócios. E outro motivo é que o poço é um parque nacional. Qualquer dano feito contra ele é considerado como dano à propriedade do governo. Diante disso, eu acho que a gente já tem uma bela noção do pepino que a gente está tendo que lidar. Em um lugar do Texas, nos Estados Unidos, existe ou existiu um parque aberto para visitações, onde a estrela principal é um buraco enorme no chão. Tal buraco que é porta de entrada para o interior de um organismo absurdamente gigantesco. Não se sabe o que ele é ou como ele se parece. A única informação exata sobre esse organismo é que ele está enterrado ali há muito tempo, já que ele se encontra em uma região próxima à Bacia Permiana, ou Bacia do Permiano. Essa região americana é bem famosa por ser uma área lotada de rochas e formações nascidas ali durante o período proterozoico da Terra, um período mais antigo que os dinossauros, mais antigo que os peixes e a vasta maioria da vida da Terra, além de algumas bactérias e seres eucariontes. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é uma época muito antiga, talvez indicando que o superorganismo nasceu ali há muito tempo ou caiu ali. Se os cientistas da era moderna não possuem todas as respostas sobre ele, quem sou eu para bancar o espertinho? O primeiro registro documentado sobre o fenômeno em si está presente em uma carta redigida e enviada no dia 2 de maio de 1973 por um homem chamado James Jackson, e ela pode ser lida da seguinte forma: Querido Colton, agora você sabe mais do que a maioria como posso ser propenso a hipérboles de vez em quando, mas aqueles rapazes de Whitmer que ligaram na segunda-feira descobriram algo incrível, quer dizer, realmente incrível. Esse não é um depósito mineral, Colton, ao menos não é nada igual ao que eu já tenha visto. Tomei uma atitude e enviei algumas amostras para você e Chris começarem a olhar. Não pensei que todos vocês acreditariam em mim se eu não acreditasse. Essa coisa que aqueles garotos mais velhos encontraram é algum tipo de depósito orgânico que deve descer pelo menos 150 ou 180 metros pelos meus cálculos. Também não é um fungo, essa coisa respira e faz sons iguais aos sons de qualquer outra criatura. E isso sangra. Deus, como isso sangra, Colton. Tá uma completa bagunça aqui. John e alguns dos outros pensam que pode ser algo do espaço sideral. A maioria dos homens que trouxemos para começar a escavação chamam de diabo de baixo. E estão realmente com medo de se aproximarem do que imaginamos ser a boca dessa coisa. No momento, acho que não me importo com o que é ou de onde ele veio. Sou um petroleiro e acho que estamos descobrindo algo muito grande aqui. Assim que você e Chris começarem a examinar essas amostras, vá em frente e ligue para a Lane para enviar sua equipe e certifique-se de que tragam pelo menos 4 escavadeiras. Pague o que eles pedirem para fazer isso rápido. Além disso, há um cartão aqui para um cara em Carlsbad com um equipamento de espeleologia bem pesado. Pague o que ele quiser para estar aqui na sexta ou no sábado. Vou ligar para Beverly para que ela coloque nossos outros trabalhos em espera pelas próximas 3 semanas. Mas você deve lembrá-la de qualquer maneira. Nós precisamos acelerar com isso. Dale Whitmer já saiu essa manhã para encontrar alguém com coragem para vir tirar algumas fotos. Vai ser um circo quando isso acontecer. Deus nos ajude se os federais vierem e o tranquem. Tem algo sobre isso que é importante, e eu não quero ver algo tão especial cair nas mãos de algum guarda florestal. Saudações, James Jackson. No mesmo ano também está documentada uma outra carta, essa escrita no dia 24 de agosto, e ela diz o seguinte: as coisas estão realmente começando a decolar aqui. Por volta das 3 ou mais na noite passada, quebramos um novo recorde de profundidade de descida vertical de 1.800 pés, a partir da mandíbula. É uma pena que você e outras pessoas estejam tão assustados com esse buraco. Estar lá de baixo é realmente outra coisa. E não me entenda mal, não tô dizendo que é fácil. Deus Todo-Poderoso, é difícil descer por sua garganta e tal. Um homem precisa ter uma constituição de ferro ou um crânio poderoso e grosso. E sorte minha que o bom Senhor tenha me abençoado com ambos. Alguns dos meninos aqui equipados
para um equipamento de mergulho e conseguimos nos espremer por lá com algum esforço. Músculos gigantes, ossos gigantes, vísceras tão grandes que você poderia dirigir um caminhão de reboque, criaturas estranhas correndo no escuro lá embaixo também, grandes insetos, germes, vermes e outras coisas estranhas em que você não acreditaria. Algum tipo de caranguejo do tamanho de um coiote surgiu uma semana atrás e nós o pegamos rastejando ao redor do trailer de alimentação. Eu dei uma boa olhada antes de um dos meninos de Dale atirar e ele fugir. Tivemos o funeral do terceiro vagabundo que faleceu este mês na terça-feira. Os jornais já estão falando fofocas demais pro meu gosto, e tenho esperança de que Bill e outros advogados possam manter esses abutres federais afastados. As pessoas não entendem até que vejam e estejam lá dentro, Colton. Somos pioneiros e exploradores aqui. Esse é um bom trabalho. Esse é o trabalho de Deus. Eu tô muito contente por você ter assumido a responsabilidade de segurar o forte em casa enquanto tô aqui brincando de cowboy. Você é um bom homem, Colton. O tipo de indivíduo de qualidade que não se vê mais. Talvez eu esteja esperando encontrar um pouco dessa bondade algum dia, talvez na barriga dessa criatura. Dê a Samantha e ao seu bebê meus cumprimentos. Assinado Jim Jackson. PS. Há uma empresa em Fort Worth que chamei para ajudar na exploração. Anexei o cartão deles a esta carta. Ligue para o geólogo e informe os detalhes. Me disseram que eles são muito bons no que fazem. Anexado a esse último bilhete, é possível perceber um cartão de visitas da empresa Anodyne, cujo nome também já foi citado no guia de turismo do parque. Existem poucas informações sobre a dita empresa durante a época da escavação, porém, de acordo com as informações que a gente pode encontrar em uma das propagandas lançadas por ela nos anos 2000, a Anodyne foi originalmente fundada com o nome Anchor Mineral Company em 1923. Em 1958, a Anchor se uniu com outra empresa chamada Dynamic Equipment, formando assim a Anodyne Deep Earth Mining. O envolvimento da empresa na descoberta e mantimento do parque e do poço de carne em si é bastante visível, a demonstrar auxílio em oferecer equipamentos de espeleologia para a expedição de James Jackson. A próxima documentação disponível se trata do que se assemelha muito ao mapa feito em 1974 e demonstra os resultados das últimas expedições feitas durante a escavação no ano anterior. Apesar da representação visual um tanto grosseira, é possível perceber a presença de diversos elementos que mais tarde se tornariam os pontos de destaque dos passeios no interior do poço, tais como o Tórax de Thor, a Vila Fondue, o Erro de Deus, entre outros que também foram citados no encarte. No ano de 1975, em uma reportagem escrita pelo consultor de viagens Christopher Benham para o Jornal do Texas em 9 de agosto, existe o primeiro relato e referência sobre os passeios feitos no interior do organismo, que durante essa época eram guiados pelo próprio Jim Jackson, o descobridor do poço. A reportagem é simplesmente gigantesca, então vou citar aqui apenas algumas coisas interessantes. Jim é o primeiro explorador e principal guia do que talvez seja a atração natural mais estranha do hemisfério oeste, o misterioso Poço de Carne. Nós descemos o que pareceram ser centenas de metros em um poço parecido com um túnel, a abertura natural para uma imensa caverna orgânica. Uma excursão de maravilha e terror, reinos e monstros fantasmagóricos, artérias gigantes, músculos com tamanho de prédios e poços do inferno. 4 horas de passeio que nos levaram a descansar nas enormes câmaras do imenso organismo. Nós estamos a 3 milhas e 2.840 pés abaixo da superfície, confirmou o explorador enquanto acendia um cigarro que começou a iluminar seu rosto suavemente. Como você conseguiu encontrar caminho aqui embaixo? Perguntei a ele. Eu e o velho Ortiz fomos engolidos aqui usando um sino de mergulho modificado. Nós o amarramos em uma plataforma no topo com cabos e mangueiras. Enquanto enfim paramos, estávamos aqui na garganta. Eu estava um pouco assustado pelo Ortiz, porque logo lá no topo ele escorregou e ficou com o pulso sujo com algum tipo de gosma. Nós tínhamos 2 cordas penduradas lado a lado. Em uma nós podíamos subir alguns pés de cada vez ao mesmo tempo. Os companheiros que nos ajudavam lá em cima puxariam a folga daquele que estava amarrado em nós. Nós voltamos sem um arranhão, porém se fossem mais alguns metros, acho que ainda estaríamos aqui. Sabe-se que uma empresa de mineração havia conduzido operações caras para reforçar e desenvolver essa seção do fosso de um modo a torná-lo um lugar habitável para pessoas comuns. Nós entramos nas entranhas desse submundo por uma tediosa, longa e segura passagem de ferro. De acordo com muitos funcionários de Jim, esse é o caminho de luxo em comparação com os perigos das trilhas originais. Tendo visto que parecia ser um inseto do tamanho de um gato correr de uma dobra de carne e entrar em um buraco, eu perguntei: então, tem vida aqui embaixo? Sim, e é tão fantástica quanto o próprio poço em si, e extremamente perigosa.
Nesse mesmo ano, durante o mês de outubro, Jim enviou uma carta para uma tal Rachel Frost, representante do Greenpeace, em defesa contra acusações que sofreu a uma suposta entrevista feita por ela um tempo antes. Desculpe minhas observações, mas eu estou mais do que surpreso depois de saber sobre sua entrevista com Alt Sun. Depois que você me acusou de quase todos os indícios de violação da natureza possível, minha equipe e eu saímos de nosso caminho para oferecer a você e seus amigos um tour particular de cada aspecto de nossa operação. Eu acredito que se você tivesse perguntado a qualquer um dos presentes durante esse passeio, eles estariam mais do que inclinados a acreditar que as pessoas estavam indo bem com B maiúsculo. Então imagine minha surpresa quando li que eu e meus companheiros de trabalho duro da Anodyne somos um grupo de brutos completamente imprudentes da ralé, envolvidos em um sistema de tortura e da maior descoberta natural da nossa geração. Agora eu entendo que você e eu vemos o mundo de forma diferente, e tudo bem com isso, mas dizer esse tipo de coisa é uma mentira ultrajante. Como eu disse durante nosso primeiro encontro, estamos fazendo o melhor que podemos para minimizar nosso impacto sobre essa criatura, mas também temos que nos proteger e aos cientistas que descem para estudá-lo. Até você mesmo estava um pouco abalada por estar lá embaixo com as passagens reforçadas. Só para te mostrar como minha cabeça não é tão dura quanto você me apresenta em sua entrevista, eu perguntei pro pessoal da Anodyne por que eles não estavam entregando o poço para alguma universidade ou equipe de pesquisa do governo, e eles disseram que estão apenas fazendo uma exploração rotineira de exploração mineral. Eu sei que ouvir isso vai te deixar com o rosto fervendo, mas eles queriam que eu assegurasse a você e ao público em geral que essas explorações são principalmente uma formalidade para justificar o seu custo de pesquisa para os contadores corporativos, e que eles realmente não esperam encontrar qualquer coisa lá, além de alguma ciência natural saudável. E apesar do que você disse em seu artigo, eles queriam que eu tenha certeza que você entendesse que eles só querem o melhor para o organismo enquanto tentam entendê-lo, e assegurar que eles planejam permitir que visitantes entrem nele e até mesmo comercializar o poço é tão ridículo quanto a sua alegação de que eu sou um cowboy que tá nisso apenas pelo dinheiro. Saudações, James Jackson. PS, eu irei estar em Austin por alguns dias no mês que vem. Talvez você possa se desculpar pessoalmente em um jantar. Como é visível, o James não escapou de acabar se envolvendo com alguma polêmica envolvendo a descoberta do poço, e pelo visto não se importou em mentir com relação à disponibilização do poço à visitação, com a desculpa de que a sua maior preocupação era com o bem-estar do dito organismo do que no próprio dinheiro em si. O ano de 75 também é destacado por ter sido um ano em que os ditos telefones azuis de emergência foram instalados pelas trilhas do poço. De acordo com as informações dadas pelo próprio parque, muitas vezes chamados de faróis por trilhadores experientes e pelo pessoal de campo do parque, localizados ao longo da maioria das trilhas desenvolvidas dentro do MFPNP, foram resultados de um dos mais ambiciosos projetos subterrâneos de telecomunicações no final do século XX. Sistemas de comunicação de rádio convencionais foram completamente ineficazes na perfuração das milhas de carne densa e ósseos que constituíam a geologia do parque. Ao longo de um período de 2 anos, em 1975, mais de 150 milhas de cabos foram colocados através dos órgãos e tecidos do superorganismo a fim de estabelecer uma rede de comunicação de linha terrestre confiável. Enquanto a Anodyne Corporation desenvolveu a maior parte dessa infraestrutura a preços caríssimos, a AT&T foi subcontratada para projetar e instalar as caixas telefônicas públicas únicas que todos os visitantes estariam familiarizados. Os hóspedes podem utilizar os telefones de emergência para chamar o centro inferior de visitantes sem nenhum custo, ou podem fazer ligações externas para outros números sob pequenas taxas. Embora projetado para sobreviver ao úmido e cáustico ambiente interno do poço, manutenções de rotina são necessárias para evitar que telefones localizados nas seções mais profundas do parque sejam subsumidos por ações musculares naturais do poço. Hoje é um pouco incerto se esses telefones estão ativos até hoje, pois o Departamento Interior dos Estados Unidos proibiu o acesso civil às linhas do parque após o incidente ocorrido em 2007. Em alguns dos folhetos entregues a visitantes do parque e em alguns guias de turismo, é possível perceber que, dentre todos os pontos turísticos do interior do poço, que são de tudo menos normais, o mais citado e que recebe mais atenção especial dos guias e do público é o Quimo Palhaço de Circo. Existe pouca informação documentada sobre a origem desse memorial, porém o que pode ser encontrado descreve esse memorial da seguinte forma. Embora possa parecer um bolo de aniversário de sorvete colorido coberto de glacê, essa formação calcificada é tudo menos festiva. Em 1976, um grupo de artistas acidentalmente caiu na boca superior do orifício de entrada. Enquanto a carne macia da garganta da cova facilitava um pouco mais a queda dos artistas, a dilatação inesperada de uma dobra epiglótica permitiu que eles deslizassem para uma área do poço que não estava tão reforçada.
A equipe de resgate conseguiu localizar os performers dentro de um saco digestivo algumas horas depois, mas àquela altura todos os 50 acrobatas já haviam começado a ser digeridos pelo poço. A equipe de resgate então o retiraram de lá, certos de que muitos estariam vivos. Um spray antiácido experimental foi despejado no topo do bolo de corpos pegajosos e que gritava sem parar, mas já era tarde demais. Em vez de reduzir os efeitos ácidos dos corpos quase totalmente digeridos dos artistas, o composto experimental se calcificou em uma formação multicolorida. Embora assustadoramente bonito, o Kimo Palhaço de Circo é um lembrete macabro de por que é sempre importante observar todas as instruções de segurança e sempre permanecer em trilhas marcadas ao visitar o interior do misterioso poço de carne. Bom, dessa forma a gente vai direto para o último timestamp desse vídeo. Sim, eu sei que ele não é a última marca de 1970, porém os próximos eventos vão ocorrer em 1978. E para quem já tá ligado na história do parque, deve estar espertinho que em 78 acontece a Operação Free Fall, que por si só tem coisa o suficiente para um vídeo próprio. A esse ponto é bem claro que se aventurar no interior do MFPNP não é só uma experiência bizarra e biologicamente anormal, no entanto, também é extremamente e absurdamente perigosa. Ainda tem muita coisa para falar, como funciona o interior dele, que tipo de ameaças a vida presente ali dentro proporciona aos visitantes, o que exatamente são os pontos turísticos de destaque do poço e o principal, diante de todas as tragédias e incidentes que obviamente aconteceram com o passar dos anos, por que o parque foi fechado só em 2007? Bom, é claro que a gente vai encontrar essas respostas ou ao menos tentar desenterrar algumas informações que possam ser usadas. Sabe como é? A curiosidade e a exploração faz parte da nossa natureza. Rapidinho antes da gente acabar, eu queria agradecer principalmente aos membros do canal, aos novos membros e aos membros antigos. Eu não sei exatamente quem são, porque eu tô gravando isso muito depois da última atualização, então muito obrigado do mesmo jeito. Eu queria agradecer também por estarem votando nas enquetes que a gente tá fazendo e principalmente por estarem interagindo com a gente nos comentários. E eu também queria falar que a gente atingiu as 4.000 inscritos e de acordo com a promessa que a gente fez, o vídeo de Alten Files vai acabar saindo. A gente ainda tá vendo exatamente como é que a gente vai fazer ele, se vai ser um videozão longo ou se vão ser vários vídeos pequenos, mas a gente vai, sei lá, dê uma sugestão de como a gente aborda o Alten Files de novo, porque já faz muito tempo e, sei lá, tô meio enferrujado nesse tema. Eu queria agradecer de novo por ter assistido até aqui, não esquece também de assistir o próximo episódio dessa série, caso vocês queiram assistir, né, isso depende de como esse vídeo vai se sair. Enfim, até semana que vem.